Eu vou preferir falar daqui de baixo, porque um pedestal desse, para um indivíduo na minha idade, corre riscos muito graves de ortopedia. E como nós estamos num congresso de ginecologia, eu me sinto mais seguro no plano baixo, apesar de que provavelmente estou atrapalhando aí o jovem que está filmando. Muito bem. E aqui? Aqui. Aqui. Perfeito. Nós vamos conversar sobre por que não entra. Ok? Nós vamos conversar sobre dificuldades no tratamento e na condução do vaginismo. E uma das primeiras dificuldades é entrar os slides. Mas, de qualquer maneira, como nós estamos... agora sim. E como essas dificuldades são muito grandes e elas têm um visual médico e um viés da psicologia, nós vamos nos ater exclusivamente às dificuldades médicas. Não vamos conversar sobre as dificuldades em psicologia, que já são muito grandes. Mas eu vou limitar essa nossa conversa a 3 itens somente. Eu teria dezenas de itens sobre dificuldades, mas eu vou me limitar a esses 3 itens. O primeiro é como situar o vaginismo dentre as disfunções sexuais femininas. A segunda dificuldade é o diagnóstico diferencial do vaginismo das outras dores pélvicas e vulvares crônicas, que é a vestibulodynia e principalmente a vulvodynia. E, finalmente, as dificuldades ligadas ao tratamento. Então, vamos ver aqui onde se situa o vaginismo nessas novas concepções do DSM-5, que foi mudou as vinculações que a gente tinha em relação ao DSM-4. Queria chamar a atenção dos colegas que essas modificações, elas foram resultado de denúncia de mulheres sobre a sua função sexual. Rosemary Basson é uma canadense que começa a publicar coisas sobre como funcionam as mulheres, e aí os homens começaram a ter que rever os seus diagnósticos. E desapareceu do DSM-5, se vocês olharem aqui, desapareceu a questão chamada de desejo sexual hipoativo. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso nunca existiu. Era uma questão relacional. Mas eu não quero perder tempo com isso, vamos voltar aqui para o vaginismo. No vaginismo, o que aconteceu? Essas modificações, vaginismo e dispareunia, foram agrupadas em dor e penetração genitopélvica. Então, hoje, quando a gente quer falar de vaginismo e dispareunia, nós temos que nos reportar a que isso representa um transtorno de dor e penetração genitopélvica. Como é que é essa questão do diagnóstico diferencial? É o segundo ponto de dificuldade que a gente tem. Esse segundo ponto, ele representa onde nós vamos localizar o vaginismo dentro dos transtornos de dor, penetração genitopélvica. E aqui a gente tem praticamente todas as situações em que essa dor vulvar com dificuldade de penetração ocorre. Muito bem. Como é que isso aqui a gente poderia analisar na prática? Você poderia ter uma dor vulvar crônica e uma dificuldade de penetração. Vamos ver se eu consigo dizer isso. A mulher se queixa de que na vulva tem alguma coisa que incomoda muito, ou quando toca, ou espontaneamente, mas não tem nada a ver com a relação sexual. Segunda possibilidade, tem a ver com a relação sexual. É no momento em que vai se tentar uma penetração,
na relação sexual, ou mesmo no exame ginecológico, que a dor aparece. Então, vamos ver essa primeira... E aí? É difícil o vaginismo, né? Tem que ter esportiva com o vaginismo, né? A gente tem que lidar com... agora sim, está começando a chegar. Então, a dor vulvar crônica, nós temos duas possibilidades. Essa mulher que está referindo uma dor vulvar crônica, ela tem sintomas que caracterizam essa dor. A segunda possibilidade, ela não tem nenhum sinal clínico, nada, nem sintoma, nem um exame físico. Vejam essas duas circunstâncias aqui. Se ela tem sinal clínico, ela pode ter uma infecção, uma inflamação, uma neoplasia de vulva. Se ela não tem sinais clínicos, ela pode ter duas coisas. Ela pode ter uma vulvodinia ou ela pode ter uma vestibulodinia, que se distinguem pela localização da dor. Aí vai se usar aqueles testes do cotonete para ver onde a gente localiza essa dor. A segunda possibilidade, ela tem uma dispareunia. Agora, essa dispareunia, essa dor na penetração, tem ou não tem sinais de atrofia. Portanto, nós estamos falando, por exemplo, de uma mulher jovem em que o trofismo vaginal é absolutamente normal. Ou de uma mulher mais velha, ou uma mulher oophorectomizada bilateralmente, em que o trofismo vaginal está comprometido. Se existe uma atrofia, nós estamos diante de uma colpite atrófica. E se não existe uma atrofia, nós estamos diante de um vaginismo que vai ser o mais presente em mulheres jovens. Com isto aqui, a gente tenta fazer o diagnóstico diferencial. Não é fácil distinguir uma vulvodinia, e eu uso a palavra vulvodinia pela mesma razão que a gente usa a palavra dispareunia. Há quem use vulvodínia, mas eu teria que usar também a palavra dispareunia, o que não cai muito bem, de forma que eu prefiro essa segunda situação. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui, é que às vezes a colpite atrófica é que secundariamente vai levar a um vaginismo. Então, uma mulher jovem, por exemplo, oophorectomizada, com uma redução de qualidade da mucosa vaginal e que vai se queixar de vaginismo. E, finalmente, ainda para a gente ter uma dificuldade que se acrescenta a tudo isso, é um diagnóstico diferencial entre vaginismo e vulvodinia ou vestibulodinia. Como é que se tentou esse diagnóstico? Vejam que trabalho interessantíssimo esse aqui. 50 mulheres com vaginismo, 50 mulheres com vulvodinia e 50 mulheres padrão de controle. E o que a gente observa aqui? Que tem 3 fatores aqui muito curiosos, que são... deixa eu ver se eu consigo. Fugiu de novo. O que é? Mostra para mim. Enquanto está arrumando, nós temos, então, três situações. O medo, a contração muscular. Conseguiu? Para trás, por favor. Dá para a gente voltar? Aqui. Está voltando? Está voltando? Aqui.
Então, aqui, vejam só. O medo, a dor genital e a tensão muscular. Observem que quando a gente tem um vaginismo, essas 3 variáveis aqui estão muito presentes. É a mulher que tem medo de ser examinada, medo de ter relação sexual, medo de ser examinada, medo até do cotonete na citologia. Então, ela tem um medo, a dor vaginal e a tensão muscular. Já no caso em que nós temos uma vulvodynia que caracteriza só uma dispareunia, o que a gente encontra? O medo é muito pequeno, a dor está muito presente e a tensão muscular é quase inexistente. Se a gente compara isso com mulheres controle, nós vamos ver que essa mulher, para viver uma relação sexual, ela não tem medo, ela não tem dor e ela não tem tensão muscular. Aparentemente, isso facilitaria muito o diagnóstico, mas esses resultados podem explicar a grande dificuldade que os profissionais de saúde experimentam na tentativa de diferenciar confiavelmente vaginismo, dispareunia e vulvodynia, apesar das diferenças estatísticas significativas que a gente tem com aquele exame em que se coloca esses 3 fatores. Finalmente, tratamento. Estou pensando, então, as 3 grandes dificuldades que eu vislumbrei nesse trabalho sobre dificuldades em relação ao vaginismo. Como é que se faz? O tratamento, então, é uma complexidade enorme, a coisa fica muito complicada mesmo. Vocês vejam o seguinte, as taxas de sucesso, tempo esgotado, eu termino em 2 minutos, as taxas de sucesso em relação, você deu desconto do material que não funcionou? O teu cronômetro marcou o meu tempo de falta durante o jogo? Tudo bem. Então, apesar desses resultados que aparentemente são bons, a evidência empírica em relação à eficácia do tratamento do vaginismo é escassa e os estudos são metodologicamente limitados. Finalmente, existem técnicas comportamentais, eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas são as que têm melhor resultado em termos de tratamento, mas sempre com situações muito dúbias ainda em relação a resultados. Tem esse trabalho muito clássico do Passic, que é a utilização de, principalmente de Botox, na tentativa de relaxamento da musculatura. Isso foi repetido no Brasil também, por essa colega lá em Santa Catarina. E, finalmente, está havendo uma invasão, não, mas uma participação muito grande dos fisioterapeutas na tentativa de se lidar com o vaginismo. E eles têm a grande vantagem, a fisioterapia tem a grande vantagem, porque, de um modo geral, os psicólogos não se dão ao direito de examinar as pacientes. Eles lidam com essa questão transferencial e contratransferencial muito de perto. Já os fisioterapeutas não, examinam facilmente as clientes. Então, tem um avanço da fisioterapia em relação ao tratamento do vaginismo. E, finalmente, termino aqui, para as pacientes que têm uma colpite atrófica e que secundariamente têm vaginismo, na América, este ano, 2019 ou 2018? 18. Este ano de 2018 foi lançado esse produto, que ele é um SERMA, portanto, com uma ação, vamos dizer assim, específica no receptor de estrogênio, e que está sendo utilizado já, autorizado inclusive a venda, mas que no Brasil ainda não chegou, mas se compra com a maior facilidade do mundo, através da internet. Muito obrigado e desculpe ter ultrapassado o tempo.